Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez com esse propósito de estar trazendo esse conhecimento, trazendo esse conteúdo, estando junto com vocês, pronta sempre. Às vezes nem estamos tão prontas, mas nós seguimos um propósito, e quando nós planejamos algo, quando nós montamos um projeto, seja em qualquer área da nossa vida, nós não podemos perder o foco, não é mesmo? Então hoje a pergunta que eu deixo para você é: qual é a sua história dentro do sobrenatural? Qual é a sua história dentro das possibilidades ou impossibilidades do impossível? Que histórias você tem? O que já aconteceu que para você era impossível? Mas com foco, determinação e trabalhando o pilar espiritual na sua vida, tudo aconteceu. Então, eu deixo essa reflexão para você antes de começar. Eu sou Ana Honório, autora do livro Deus, a Arte e Você, e coautora dos Códigos do Reino. Já era impossível. Imagina 2, 3 livros. Imagina eu aqui hoje, trazendo meu conhecimento, minhas experiências para você, focada em um propósito, vivendo muitas vezes o sobrenatural, o impossível, passando pelas dificuldades, vencendo muitos desafios, mas tendo a certeza de que tudo é possível ao que crê. Acredite, aceite e receba. Então nós vamos hoje estar enviando, se você acha que esse conteúdo se faz sentido para você ou para alguém que você pensou nesse momento agora. Oi, boa noite. Boa noite, como você está, sua linda? Oi, Maria, tudo bem? Olá, Daniela. Olá, como você está? Eu estou bem. Eu estou bem, e você? A Isley sempre me pede para enviar e eu envio, mas às vezes ela não está por aqui. Mas enfim, se você acha que faz sentido para você, ou se você pensou em alguém e quer compartilhar com essa pessoa, seja a sua história também, ou você acredita que isso também faz sentido na vida de alguém, envie para essa pessoa. Nós estamos aqui esperando um pouquinho, porque as meninas já tinham comentado hoje cedo que estariam por aqui. Aqui foi bem corrido, mas nós estamos juntas, firmes, juntas, ok? Então é isso. Eu digo para você hoje que quando as dificuldades elas são nos colocadas, na verdade, muita coisa é por causa do que nós vivemos. Muita coisa é por causa daquilo que vivemos. Nossas vivências, aquilo que nós procuramos, aquilo que nós, de alguma forma, tomamos algumas decisões em nossas vidas e começamos a viver histórias, e essas histórias muitas vezes não dão muito certo. E daí começa uma batalha muito grande na nossa vida. Mas nós, vivendo tudo que nós já temos buscado aqui, que é o que seria, o que nós buscamos aqui. Que tipo de aprendizado nós estamos aqui buscando? Quando estamos juntas, que tipo de conhecimento você quer para a sua vida? Que tipo de transformação você quer? Que tipo de cura você quer para a sua vida? O que te move? O que desprende você a estar aqui agora comigo?
está assistindo essa aula, live, o que desprende você a tirar um pouquinho do seu tempo, a tirar o foco de algumas coisas que você está fazendo para estar aqui junto comigo. Em muitos momentos, o que nos desprende é a dor. Há momentos que nós pensamos, eu hoje vou fazer isso movido pela dor. Às vezes a pessoa está passando por um problema, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade que seja na área da saúde, às vezes na área profissional, enfim. E como nós temos falado sobre o autoconhecimento, não adianta, porque eu sempre vou trazer sobre isso, porque tudo que vamos fazer na nossa vida começa em nós. Então nós precisamos viver o autoconhecimento, nós precisamos acessar o autoconhecimento, nós precisamos buscar o autoconhecimento. É verdade, a Maria está falando. Então, se nós estamos aqui hoje, nós precisamos sim. Então, eu sempre vou estar lembrando a você, se você já fez a sua autoanálise. Eu sempre vou estar te perguntando, você já fez sua autoanálise? Seja trazendo uma história no impossível, seja lembrando de coisas que você já conquistou, sendo... em todas as áreas, eu vou sempre te perguntar, você já fez sua autoanálise? Você já parou um pouco? Ou hoje, ou durante a semana? Ou uma vez no mês? Para fazer uma autoanálise? Essa autoanálise vai te levar ao autoconhecimento. Vai te fazer entender. E quando nós... trazemos algumas sugestões fáceis, algum passo a passo que você usa sua mente, ou ela sabota você pensando assim, nossa, mas isso é uma coisa tão simples de fazer. Não julgue, deixe ir o julgamento, trabalhe isso. Antes de você tomar qualquer decisão ou tirar qualquer conclusão sobre o que alguém está trazendo para você, algum conteúdo que te interessa, antes de você, seja inclusive uma conclusão positiva, mesmo assim, reflita, faça a autoanálise antes. Veja se você se identifica dentro daquilo que tem sido trazido, veja se você realmente está vivendo aquilo que está sendo trazido, ou se você está praticando muitas coisas, quando nós simplesmente vamos ver aleatoriamente ou não nos focamos naquilo, nós nos perdemos de nós mesmos, nós apenas acumulamos conhecimento. Mas quando nós colocamos em prática e quando nós começamos a trabalhar e a fazer a reflexão sobre o porquê estamos buscando isso, pode ter certeza que tudo já deu certo. Então hoje nós vamos falar sobre o pilar espiritual. Esse pilar eu trouxe 5 características dele. O autoconhecimento, que nós já falamos aqui, eu sempre vou trazer. A paz interior e o equilíbrio, conexão com o divino, compaixão e amor, propósito e serviço. O porquê nós dividimos em essas 5 características e trouxemos esse tópico sobre as camadas do sucesso no pilar espiritual. O que são as camadas do sucesso no pilar espiritual? É realmente trabalhar o autoconhecimento profundo, a paz interior e o equilíbrio, a conexão com o divino, a compaixão e o amor, e o propósito e serviço. Quando você realmente começa a seguir um passo a passo, tudo fica mais fácil. As coisas ficam mais tranquilas para ser alinhadas. Nós não podemos dizer que é fácil, absolutamente fácil. Não é fácil, mas é possível. Essa parte de falar que fica mais fácil é porque fica mais leve de você entender. Você está se abrindo para viver isso, você está se abrindo para a transformação, você está buscando uma cura. Então nunca esqueça daquilo que realmente você vai ter prioridade, ok? A minha mãe ficou 15 anos, mais do que 15 anos em cima de uma cama, doente. Ela teve artrite reumatoide. Ela teve osteoporose em um determinado tempo. E uma terceira, que agora eu não lembro o nome.
quando eu me lembro que nós viemos para São Paulo, nós viemos para São Paulo porque o pai da minha mãe, ele achava que lá em Pernambuco, no interior de Pernambuco, não tinha tratamento para ela. E realmente naquela época, há mais de 30 anos atrás, né? Há 30 anos atrás, realmente, não tinha realmente esse tratamento. E ela estava doente há mais de 15 anos. E ela vivia e trabalhava o pilar espiritual na vida dela. Boa noite. Seja bem-vinda. Então, o que aconteceu? O pai dela, ele falou com meu pai para que ela viesse para São Paulo, que ele morava em São Paulo, para fazer um tratamento. E essa doença estava sendo, na época, tinham acabado de estarem pesquisando a artrite reumatoide. Ela dava muitas dores, mas quanto mais parado você ficava com ela, ia atrofiando. Se você sentia dor nos nervos das mãos e você ia ficar com medo de toda vez que você abrir a mão, é igual o reumatismo, enfim, né, da dor nos nervos, né, do corpo. Então, quanto mais você ia ficando com a mão paradinha para não mexer, para não doer, mais doía. E mais ia atrofiando, porque o nervo, ele ia ficando ali. Ele ia atrofiando literalmente. E chegou uma época que a mão da minha mãe, né, ela ficou assim, porque não abria mais. Ela não abria mais, ela não mexia mais os dedos. Então foi tudo muito, muito lento, muito devagar, muito doído. Principalmente para ela. E eu era criança. E nós precisávamos lidar com isso. E como uma criança que brinca, que está na fase de estar na escola, vai lidar com isso, com certas coisas que acontecem na sua vida, dentro do seu lar, na sua casa, de que forma? E nós viemos para São Paulo e ficamos aqui 1 ano. Minha mãe foi fazer tratamento no Hospital das Clínicas e ficamos morando no Jardim Aracati, em São Paulo, durante 1 ano. Só que era muito frio em São Paulo, Pernambuco é quente. E aí minha mãe continuou reclamando de dor e falou assim, bom, então nós podemos voltar para Pernambuco, porque nessa época ela ainda andava, e lá eu tomo os remédios, e tá tudo bem, tá tudo certo, mas não foi dessa forma, nós voltamos para o Nordeste. Vivemos um período de escassez, porque daí o Nordeste era uma cidade do interior chamada Catende, e lá meu pai não conseguiu mais voltar para a usina, que era o trabalho que ele tinha na época. Então quem trabalhava na usina estava tudo bem, mas quem não trabalhava passava fome, passava necessidade naquela época, né? Naquela época que eu tinha essa idade de 12 anos. E ele ficou o tempo inteiro lá. Ficou desempregado, minha mãe doente. E minha mãe foi piorando. E ela ficava na cama. E ela ficou muito tempo na cama. Uma época ela usou colchão d'água. Mas eu vou dizer algo para você que tem a ver com o que isso tem a ver. Com o pilar espiritual. Eu muitas vezes ia para a escola e quando eu voltava, eu pensava, será que ela estará em casa? Agora você imagina a dor de uma criança que não sabe o que vai acontecer quando ela chegar na sua casa, se a mãe vai estar, se a mãe não está. A condição que eu vivia era uma condição de medo, de ansiedade, de tristeza, de pensando sempre numa pior surpresa. Então não foram tempos fáceis para aquela criança. Mas o impressionante que eu trago hoje, inclusive no livro, eu citei uma parte disso. Minha mãe sempre falava dentro do pilar espiritual. Quando a gente chorava, quando a gente dizia, quando a gente como criança, né, requeria algo, como por exemplo, nós queremos comida, não tem nada nessa casa. Olha isso, porque nós vemos a condição. E a condição não te define. A condição não é quem você é. É isso aí, Roseli. É verdade. A condição não te define. E ela falava assim, vá pedir a Deus e Ele vai mandar. Eu vou dizer para você que eu não sei quantas vezes isso aconteceu. Foram muitas. E vou te dizer que muitas vezes
Nós acabávamos ali de chorar, falar com ela, ela em cima da cama, e ela orava. E realmente tudo mudava. Alguém sempre vinha trazer alguma coisa. Alguém vinha e ajudava. Uma época da minha vida, quando eu estava em São Paulo, quando eu vim para São Paulo, porque meu irmão veio para cá, eu precisava trabalhar, eu queria sair da cidade, né, cidade do interior, com um filho pequeno. Ela teve uma pessoa que ficou trazendo tudo que ela necessitava até ela morrer. Olha que interessante. Quando você crê verdadeiramente no impossível e começa a trabalhar, o sobrenatural na sua vida acontece. Ela sempre dizia, mesmo naquele estado que ela estava, ela dizia, eu ainda tenho fôlego de vida. Ah, mas como eu vou fazer isso? A minha situação é outra. Eu estou te contando aqui a minha história, mas você tem uma história. Qual é a história que você quer contar? Ela contava essa história, mesmo estando lá, mesmo estando vivendo aquela doença, mesmo ela estando naquela condição, ela nunca se deixou abalar pela fé. Ela sempre vivenciou o que muitas pessoas falam em cocriar. Mas eu acredito muito do que nós somos ensinados desde a infância, do que eu aprendi, do que eu vivo, que eu sou filha amada do Pai. Eu acredito muito nisso. E ela simplesmente acessou. Ela acessou. Ela simplesmente fez isso. Uma mulher simples, mas que tinha algo magnífico dentro dela. Ela acessou, ela seguiu um passo a passo. Olha que interessante. Não, mas como ela seguiu esse passo a passo? Ela seguiu um passo a passo fazendo o quê? Vivendo um autoconhecimento profundo. Porque ela se conhecia, ela sabia que o que iria sustentá-la naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade, naquele momento de dor, naquele momento de doença, e ainda com filhos, crianças pequenas, seria realmente estar ligada, fazendo um alinhamento com a primeira esfera, que é do espírito. E foi o que ela fez. Paz interior e equilíbrio. Ela seguiu esse segundo passo. Porque tem gente que fala, eu sou uma pessoa simples, olha, eu sou uma pessoa assim, eu não vou conseguir seguir essa metodologia. Mas é a metodologia da vida. Então a paz e o equilíbrio interior, que é a segunda característica, ela seguiu plena. Ela simplesmente vivia essa paz que excede todo entendimento. E esse equilíbrio emocional, mesmo estando doente. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Ela vivia isso. Eu estava contando aqui para a Noeri, da minha mãe, que a minha mãe ficou doente 15 anos. E ela viveu as características do pilar espiritual, o autoconhecimento profundo, a paz interior e o equilíbrio, a conexão com o divino, compaixão e amor, propósito e serviço. Por quê? Ela não deixava a condição que ela viveu durante anos em cima da cama afetar essa parte. Mas como assim? Ela era uma mulher simples, mas ela seguiu passo a passo, porque é natural em nós. Mesmo ela vivendo aquela doença, mesmo ela estando em cima de uma cama e vendo aquelas crianças. Boa noite, sua linda. Seja bem-vinda. Para quem vai assistir depois essa live, essa é a Dani, a Daniela Prado, uma magnífica compositora, ok? Ela vivia isso. Então, a conexão que ela fazia, a primeira característica, ela vivia o autoconhecimento profundo. O que eu acabei de falar aqui, o que muitas pessoas falam que cocriam as coisas, eu estou cocriando, ela acessava através do divino. Cocriar é quando você cria algo que não existe. E acessar, a fé que excede todo o entendimento, a fé que é o fim e fundamento das coisas que não se vê, é justamente viver o divino. Então ela acessava a paz interior e o equilíbrio, mesmo ela vivendo tudo aquilo, toda a dor, todo o sofrimento, vendo as crianças, seja ela a doença dela, a escassez, a fome, a miséria, ela continuava vivendo a paz interior e equilíbrio. Muitas vezes eu, como criança, não entendia. Eu falava, como assim? Nós estamos com fome, nós queremos comer. E ela falava,
vai orar, vai pedir a Deus, vai pedir ao Pai e Ele vai mandar. E muitas vezes isso aconteceu. E como eu falei antes, até ela morrer, teve uma pessoa que ficou realmente trazendo tudo que ela necessitava, sem lhe faltar nada. Olha que interessante. A conexão com o divino, isso também ela mantinha. O que era conexão com o divino? Muitas vezes ela estava com dor. Quando eu já estava com... A minha filha tinha 3 anos, a minha segunda filha, eu fui até Pernambuco visitá-la. Porque disseram que ela estava muito ruim, que talvez ela não passasse daquele mês. E eu fui. Fiquei 1 mês e 23 dias lá. E ela muito debilitada, ela não andava, né? Então, ela ficava na cama e ela olhava, ela não enxergava também mais direito. Ela falava assim, olha, eu preciso que você veja a hora, porque 3 horas da manhã eu vou me conectar com o Pai. E era exatamente o que ela fazia. Eu não precisava eu acordar, eu estava lá de viagem, né, e tudo. Eu não precisava nem acordar. Quando eu abri o olho, que o negócio despertava, ela estava com o olhinho aberto assim e falava para mim, Aninha, ajeita meu travesseiro. E ali eu escutava ela orando. Muitas vezes eu dormi. E eu estava precisando de uma bênção na época. Eu estava precisando de algo na minha vida, na área profissional. Eu estava desempregada naquela época. Falei, eu vim para cá e deixei dívidas lá, porque eu pedi meu tempo lá no trabalho para vir aqui ficar com você e te ver, mãe. Ela falou, não se preocupe, fique em paz. Aquele que te criou, ele vai te dar algo, é um presente. E ela orou por mim, doente ali, e eu recebi aquilo. E quando eu vim pra cá, ela falou, você vai arrumar um trabalho, quando você chegar lá é uma porta aberta, você vai ficar muito tempo. E essa porta aberta que eu vim de lá pra cá, já dura 21 anos. Olha que interessante. Uma mulher que estava doente, debilitada, que não enxergava mais, mas ela acessava a melhor parte. Ela vivia o pilar espiritual muito claramente. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que é muito importante nos momentos de dificuldade, o que mais nós devemos fazer é acessar esse pilar. No momento que alguém decreta para você e bate o martelo que é tudo impossível, você precisa acessar. Você precisa entrar no sobrenatural, você precisa trazer isso para a sua vida, seja na área profissional, no seu relacionamento, no que mais for impossível. Você precisa trazer primeiro esse pilar espiritual. A conexão com o divino era essa, que era falar diretamente com ele, que era agradecer. E as pessoas que chegavam lá, ela fazia exatamente, ela fazia essa ponte, ela fazia essa ligação. Você precisa falar e estar com o Pai. Eu agradeço muito a Deus, eu sempre lembro desse dia que ela falou, esse trabalho é uma porta aberta. E eu sei que muitas coisas, muitas mudanças vieram através disso. Hoje ela não está mais aqui. Mas ficou isso na minha história. Então qual é a sua história? O que te deram para você trabalhar o pilar espiritual na sua vida? Compaixão e amor. Ela vivia essa característica do pilar espiritual. Compaixão, e o que era compaixão? O pior sentimento que você tem por alguém é pena, é dó. Você precisa ter compaixão. Se você tem compaixão e você pode fazer algo por ela, você vai lá e faz. Se você não tem, você simplesmente entra no divino. Você simplesmente entra no pilar espiritual e você coloca essa pessoa. E ela fazia muito isso. Ela estava em cima de uma cama, ela não era empresária, ela não era milionária, mas ela podia acessar o pilar espiritual e me colocar lá para que eu tivesse algo na minha vida profissional. Isso é magnífico. É uma metodologia que ninguém tira de você. É um passo a passo que você segue, que ninguém tira de você. É algo que que o ser humano natural às vezes não entende, porque ele não pratica. Mas se ele começar a praticar, ele vai ver que é real e que existe e que pode ser acessado. E foi o que ela fez naquele momento. Ela teve compaixão, e não era só comigo. Se alguém chegasse para visitá-la e reclamasse de alguma coisa, a primeira coisa que ela fazia era colocar no pilar espiritual
e dizer: eu pedi àquele que pode te dar. Então, acredite, aceite e receba isso nessa noite. Receba isso. Aceite, acredite e receba. Você acredita, você aceita isso, Dani? Você acha que realmente isso é real? Eu estava falando que muitas pessoas falam, Dani, sobre a cocriação. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, porque a gente lê muito sobre isso. E eu estou dizendo que quando você realmente acessa o pilar espiritual, você vive isso. Ela acessava isso. Ela acessava o que não existia. Então, que nós possamos realmente entender. Foi assim que eu entendi. Por isso que eu falo sempre nos meus conteúdos de forma simples e objetiva, com passo a passo, porque é através das suas histórias que você vai se enxergar, é através da sua autoanálise, daquilo que você faz de você. Você já fez esse exercício essa semana? Eu sempre pergunto para as meninas: você já fez sua autoanálise da semana? Não consegui, estou correndo muito. E a do mês? Você já fez sua autoanálise do mês? Você já escreveu sobre o que você é grato, que parece bobagem, sobre as conquistas que você teve, aquilo que você já acessou no impossível? Você já colocou lá seus filhos, seu trabalho, sua área profissional, de relacionamento? Você já fez isso essa semana? Não. Você já fez isso esse mês? Então faça. A autoanálise vai te fazer realmente enxergar tudo em você nos mínimos detalhes. E o último, que é a quinta característica, é propósito e serviço. Você sabe qual era o propósito daquela mulher que estava ali há anos em cima da cama? O propósito era trazer para as pessoas a cura do impossível através da sua essência primordial, que ela acessava, e com isso ela ativava a sua essência pessoal e feminina. Ela foi mãe, esposa, amiga, conselheira, mentora, professora. Tudo isso através da sua essência natural, através de viver o seu verdadeiro eu, porque o seu propósito ele tem a ver com o seu eu verdadeiro, não é nada ensaiado. O que eu estou aqui fazendo hoje tem a ver comigo. O que você vive tem a ver com você, com as suas histórias, com aquilo que você traz ao mundo, com aquilo que você já trouxe, com as suas conquistas, com as suas derrotas, com as suas lutas. Mas eu digo para você que sempre você vai trazer uma essência de cura. Se você quiser acessar isso e trazer para o mundo, você consegue. Então aceite, acredite e receba isso. Muitas mulheres, na busca da sua essência, elas acreditam que não podem trabalhar isso. E isso é uma crença. É uma crença mais que limitante na vida das mulheres. Porque a nossa história não pode ser anulada. Nós precisamos trazer isso. E quando nós trazemos isso com propósito, com foco e determinação, muita coisa acontece. Então hoje nós terminamos aqui. Dani, você quer falar alguma coisa sobre isso? Se você quiser, estamos aqui. Hoje nós vamos terminar aqui. Falamos sobre o pilar espiritual, trazendo tudo que você pode realmente acessar na sua vida, tudo que você pode realmente viver na sua vida. Você é forte, você é capaz, você é corajosa, você é aquilo que você deseja. Você pode simplesmente sair hoje daqui e começar a realizar tudo aquilo que você busca trazer para o mundo, ok? Não esqueça disso. Não permita que pessoas, relacionamentos, o externo derrote isso em você.
Você é maior que isso. Você é uma centelha divina, uma força que você pode realmente acessar todos os dias e trazer para aquelas pessoas que precisam. Aliás, você já faz isso sempre, com as pessoas que estão do seu lado, com a sua família, com seus filhos, com amigos. Você já faz isso. De quebra de maldição é forte. E já consegui fazer algumas. É isso aí. É isso aí. Se alguém que vivia uma condição tão difícil, de uma condição tão precária, como a minha mãe, e olha que interessante, tudo que ela nos passou parecia coisas simples, e eram simples e objetivas. Hoje eu tenho esse olhar. A quebra de maldição, Dani, muitas pessoas, eu sempre falo, eu sempre trago alguns assuntos simples e objetivos, porque tem que ser assim, por mais que as pessoas às vezes falem, não, tem que ser assim, assado, não, você tem que trazer aquilo que é para você, que faz sentido para você. Você acabou de falar uma coisa muito interessante. A quebra de maldição, ela tem muito a ver com escolhas. Eu sempre ponho dessa forma simples. Por quê? Já dizem e já contam uma história aí, tudo é história, de 2 filhos, de 2 irmãos. Aliás, 2 irmãos. E o pai desses homens era alcoólatra e morreu assim. E um chegou no outro um dia e perguntou: por que você se tornou o que é? Por que você é assim? Por que você se tornou o que é? E ele era alcoólatra e derrotado. E era assim que ele se sentia. E o outro se tornou um homem de sucesso. Então ele respondeu: eu me tornei um alcoólatra derrotado por causa do meu pai. E você, meu irmão? Aí ele falou: eu me tornei um homem de sucesso por causa do meu pai. Você entende? A quebra de maldição, ela vai ser trabalhada na área espiritual. O pilar espiritual, ele é fundamental na quebra de maldição. E precisa se fazer, porque tem pessoas que não acreditam nisso, mas nós não vivemos no mundo só material, como nós já falamos aqui. A Dani acabou de confirmar isso. Então, porque um se tornou o que é, eles usaram o mesmo exemplo. Então, o que aconteceu ali foi uma escolha. É isso. Então, eu sempre faço essa comparação de forma simples e objetiva, que é muito parecido com isso. Porque eu poderia pensar: olha, mas eu vivi a miséria, eu vivi a escassez, eu quase não tive escola, eu não vou conseguir fazer uma faculdade, eu não vou conseguir escrever um livro. Desculpa. Mas eu tive escolhas. E a minha mãe, mesmo vivendo aquela situação que ela vivia, ela nos colocava para pensar que nós tínhamos escolhas a fazer. Talvez você que vai assistir esse conteúdo mais tarde ou depois, ache que não tem uma escolha. Mas eu digo para você que todos temos. Eu também achei que eu não tinha em uma época da minha vida. Mas a escolha já estava lá e eu fiz, mesmo inconscientemente. A palavra tem força. E depois de lançada vem. Exatamente. E tudo se torna... se tudo cientificamente já é provado que se torna energia e frequência, imagina, Dani, imagina no pilar espiritual. Imagina isso. Se nós todos os dias fizéssemos o exercício de acordar, de realmente fazer aquela respiração, trabalhar aquela respiração, ficar quietinho, pelo menos tirar 10 minutinhos para isso, todos os dias.
imaginando esse mundo maravilhoso que você quer, que você deseja, já estando sendo acessado por você. Você imagina o que poderia acontecer. O carro, ele não existia. Já houve a idade da pedra, nós sabemos disso. Está na história da humanidade. E a primeira vez que a roda, de alguma forma, ela foi criada, ela existiu primeiro aqui. Para as pessoas falam que foi cocriada, foi imaginada, que foi trazida na mente. E nós, o que nós estamos fazendo, principalmente nós mulheres, nós precisamos nos unir, trabalhar isso na nossa vida. Nós temos uma força interior, um poder, e está dentro de nós. E a palavra tem força, por isso vamos decretar agora, nesse momento: eu sou capaz, eu sou livre de tudo que me impede de prosperar. Eu sou forte, corajosa e vivo o melhor dessa terra. Eu aceito, acredito e recebo. Que assim seja. É isso. Dani, foi um prazer ter você por aqui. Que você continue sendo luz. Que você continue com essa força, que a sua inspiração ela seja constante. Um dia nós vamos nos encontrar aí pessoalmente, ou aqui, né? Você que sabe, você vê. Se você achar que faz sentido esse conteúdo para alguém e quiser enviar, nós temos live toda segunda e sexta-feira. Então você envia e nós vamos conversando. E se você quiser trabalhar isso e depois me contar o que você fez durante a semana, nós poderemos lançar um desafio agora. Porque quando tem desafio, a gente unidas fica mais forte para fazer. Durante essa semana, lembra, hoje é segunda-feira, começar a trabalhar o pilar espiritual. Hoje cedo eu não fiz, então faz agora à noite, antes de você dormir. Traz algo impossível. Mas faz mesmo isso. Aquilo que talvez alguém até falou. Impossível. Isso é impossível. Isso, desiste disso. Mas se você quer e se você acredita, recebe isso, Dani. E faz hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem que ser certinho, não pode quebrar. E na segunda-feira, quando eu estiver na live, se você entrar, ou se você não precisar entrar na live, você quiser deixar para mim o que você trouxe, mas antemão já vou dizer que vou fazer. Eu mesmo me desafio a fazer. Eu vou fazer. E eu vou fazer esse desafio, eu vou trabalhar esse desafio até domingo, e na segunda eu te falo. Eu falo para você, Dani, olha, eu fiz tal desafio. Então que nós hoje não vamos dormir sem isso na nossa mente, que nós vamos dormir hoje com esse decreto, aceitando, acreditando e recebendo isso desse mundo espiritual que existe, está aí para ser acessado e vivido. Então se apegue a isso, use isso durante a semana, use isso durante esses 7 dias, e se você vê que fez sentido para você, deixa para mim no direct, me conta o que aconteceu com esse desafio. Antes de você dormir hoje, faz isso, faz isso, traz à sua mente isso que te trouxeram, que é impossível, que não é real, traz já visualizando ele realizado, ele feito, não importa o que seja, pode ser a coisa mais sobrenatural. Então, eu tô indo, e se alguém quiser acessar o conteúdo da Cura do Feminino volume 2, se quiser acessar Essência e Propósito, no treinamento Essência e Propósito eu falo sobre isso também, eu trago muito isso também, tá bom? Se quiserem saber dos livros é só falar comigo, se quiserem um livro é só me falar, e tamo junto. Então vamos fazer. Eu vou printar aqui, Dani, eu vou printar, vou te marcar lá eu não tô conseguindo printar. Vamos lá, 1, 2 e foi.
E a gente se fala, gratidão pela sua vida. Fica com Deus, tá? Deus te abençoe, beijo no seu coração, sinta-se abraçada agora.